Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Quantos vieram aqui nesta noite para adorar a Deus? Todo mundo bem? Todo mundo feliz com Jesus? Amém? É um prazer muito grande de poder estar aqui, irmão, juntamente com os irmãos, de volta, para estar nesta noite transmitindo a palavra de Deus aos corações de cada um dos irmãos nesta noite. Deus tem nos concedido essa rica oportunidade, esse privilégio, e eu estou aqui juntamente com os irmãos mais um dia que o Senhor tem nos presenteado com a vida, com saúde, e aqui estamos para junto adorar a Deus na beleza da tua santidade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Antes de nós lermos a palavra de Deus, já eu convido os irmãos para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, aleluia, versículo de número 36, e vamos estar lendo até o versículo de número 44. Eu agradeço a Deus por estar vivo, por mais um dia que o Senhor tem nos presenteado com a vida, e por esse momento de eu poder estar aqui juntamente com os irmãos para adorar a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Júnior, que nos confiou, de estar transmitindo esta palavra. Pastor Júnior está aí no departamento da diaconia. Que Deus abençoe a tua vida, sua família, seu ministério, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe grandemente. Quero agradecer aqui meu pastor Juscelino, pela confiança, por nos dar essa credibilidade de podermos estar aqui em cima desse público para falar do amor de Deus, amém? Da palavra do Senhor. Deus abençoe a todos os irmãos, os vice-pastores também, toda a igreja em nome de Jesus, todos quantos estão presentes, Deus venha estar abençoando a tua vida em nome de Jesus. Todos encontraram, meus queridos, Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 36, que diz a palavra de Deus. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Versículo de número 43, mas considerai isto, se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vos apercebido, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Meus irmãos, eu confesso aos irmãos nesta noite que eu estou um pouco nervoso, Tem dias que eu não subo nesse público para ministrar a palavra de Deus, e é como se fosse a primeira vez que a gente está dando um testemunho ou trazendo uma palavra, A gente fica um pouco nervoso. E quando o pastor Júnior me convidou para trazer uma palavra no culto nesse dia, e eu pensei até às vezes no meu coração de falar para o irmão pastor Júnior que eu não iria estar pregando nesse dia, irmãos. Mas como o Espírito Santo tem me incomodado, porque esses dias atrás eu confesso para os irmãos que um obreiro dessa congregação me chamou para pregar a palavra de Deus no seu culto que ele ia dirigir,
E eu falei que não iria pregar, porque não estava em condições. O que eu quero relatar para os irmãos aqui? Eu passei pelos momentos difíceis na minha vida, durante esses dias atrás, muitos irmãos às vezes não sabem. Eu estava trabalhando, empregado, e de repente me mandaram embora do trabalho. Fui surpreendido por aquela notícia. E realmente, como um pai de família, a pessoa que tem suas responsabilidades casual, familiar, e quando ele está num trabalho, que está fixo no trabalho, pensando que está tudo bem, você faz os seus compromissos, e de repente tudo dá errado, porque alguém te manda embora, não é fácil. E outra coisa foi porque eu perdi meu pai. Está com 2 meses e 4 dias que eu perdi o meu pai. Então foi 2 percas, uma atrás da outra. E então não foi fácil para mim, porque nós não somos super-homem. Nós temos momentos que passamos nesta vida, às vezes tem dia que nós estamos mais lá em cima, outro dia nós estamos mais embaixo. É como o pastor pregou aqui numa segunda-feira na escola de líder. Nós tem dia que assentamos no banco da frustração. E eu fui um desses que sentei no banco da frustração. Mas eu louvo a Deus e dou graça ao meu Deus, porque Ele tem tido misericórdia de mim, como Ele tem tido misericórdia de ti. E eu orando pelas madrugadas, o Espírito Santo falou dentro de mim, do meu coração, falou: porque meu servo, tu rejeitaste a oportunidade que o teu servo, meu servo te chamou para pregar. E Jesus falando no meu coração desta forma: será, meu servo, que eu nunca fiz nada por ti? Será que eu nunca realizei uma bênção na tua vida? Será que você não tem nada a relatar de mim, do que eu sou na tua vida? Irmão, aquilo ali me quebrou o meu coração, quebrantou o meu coração. E eu pensei, eu fui covarde de eu ter rejeitado a oportunidade. Porque mesmo que nós não temos muita palavra para falar, que nós não somos às vezes um pregador eloquente, mas temos que falar aquilo que o Senhor colocar no nosso coração, na nossa boca, porque Deus tem feito grandes coisas por nós, Deus tem feito grandes coisas por mim e por você, aleluia, e nós temos que relatar as bênçãos do Senhor Jesus. E eu senti realmente, irmão, ali, aleluia, um caco, eu senti realmente ali frustrado, louvado seja Deus. Mas eu falei, não, a próxima oportunidade eu não vou rejeitar, porque eu não estou rejeitando o homem, mas eu estou rejeitando a Deus. E Deus tem feito algo extraordinário na minha vida, aleluia. Na vida da minha família, porque se hoje eu estou aqui, é pela graça e a misericórdia do meu Deus, porque Deus tem sido misericordioso para comigo, louvado seja o nome do Senhor, como Deus tem sido misericordioso para contigo, louvado seja o nome do Senhor. E nesse mundo nós passamos por lutas, neste mundo nós passamos por tribulação, neste mundo nós passamos por um momento difícil na nossa vida, mas nós temos a certeza, como a palavra de Deus deixa bem claro: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Eu posso relatar aqui, irmão, antes de eu entrar nesta palavra, um testemunho aqui do meu pai. Meu pai, ele realmente foi um homem de Deus, um homem que foi consagrado ao serviço do Senhor, aleluia. Meu pai, desde quando aceitou a Cristo como seu Salvador, aleluia, ele trabalhou na igreja, ele era porteiro da igreja, como os irmãos ficam ali na porta, ele chegava cedo, aleluia, e abria a porta da igreja, e ele cuidava de toda a casa do Senhor, dos bancos, de tudo, como o pastor fala aqui, irmão, que nós temos que ter zelo na casa de Deus. E meu pai era um desses, aleluia. Mas chegou o tempo, irmão, que meu pai agora, na sua velhice, ele adoeceu. E aí nós cuidamos, filho cuidando dele, aleluia. Eu passei com meus irmãos 7 meses cuidando do meu pai, e ele numa cama. E todos os dias nós dava banho, todo dia nós trocava a fralda. E é sempre orando: Senhor Deus, faça a tua vontade na vida do meu pai.
O Senhor, quando o Senhor vê que ele estiver preparado, o Senhor recolhe ele, porque é muito pesaroso para um filho, para uma família, irmão, perder o seu pai e a sua mãe. Só quem sabe disso é quem perdeu o seu pai e a sua mãe. Mas na situação que meu pai se encontrava, já naquela cama ali, irmão, sendo cuidado pelos paramédicos, porque ele não tinha cuidado, não tinha mais condições de ir ao hospital, de levar ele no hospital, porque ele estava muito debilitado. A sua pele já estava arrancando do seu corpo. E aí, irmão, chegou o momento, quero falar para os irmãos aqui uma coisa muito séria, que os irmãos venham prestar atenção nisto aqui. Aleluia, e nós orando, pedindo, Deus, faça a tua vontade. Até eu falei com o pastor Juscelino: pastor, meu pai está passando por um momento difícil. O pastor chegou em mim e falou: olha, junta a família e ora a Deus e fala, coloque ele na presença do Senhor e fala: Senhor, está nas tuas mãos. Se o Senhor quiser levar, leve, aleluia, mas tira ele desse sofrimento. Foi o que nós fizemos, meus queridos irmãos. Nós reunimos a família e oramos ao Senhor num só propósito, pedindo que o Senhor viesse ter misericórdia de meu pai e o preparasse ele para levar ele para junto dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero falar uma coisa para os irmãos aqui nesta noite. Meu pai é obreiro da casa do Senhor, consagrado a presbítero. Mas o meu pai tinha mágoa dentro do seu coração de duas pessoas. Enquanto meu pai, aleluia, ele não se arrependeu e pediu perdão a essas duas pessoas, o Senhor não recolheu ele. Meu pai passou por um momento que nós olhava para ele assim e falava: o Senhor já recolheu ele, não está nele mais. Foi o momento que o Espírito saiu do corpo dele e ele foi até a porta do céu. E quando chegou na porta do céu, os anjos não deixaram ele entrar no céu, mandou que ele voltasse para trás. E aí ele tornou irmão em si, e ele realmente teve uns dias melhores, melhorou muito bem, comeu, bebeu. E dentro desses dias de melhora, aleluia, ele pediu perdão a essas duas pessoas que ele tinha mágoa no seu coração. E quando ele perdoou essas pessoas, ele passou mal novamente, e o Senhor o recolheu para a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar uma coisa nesta noite para a amada igreja. Irmão, se você tem algo contra o teu irmão, se algo tem dentro do teu coração que impede você receber as bênçãos do Senhor, peça perdão enquanto Deus te está dando a oportunidade, aleluia, porque lá no céu não entra pecado, lá no céu não entra de qualquer maneira. Nós temos que se preparar aqui na terra, aleluia, para que quando chegar o dia, nós vamos estar entrando no céu, na morada santa, na cidade que o Senhor tem preparado para mim e para você, aleluia. Eu quero deixar isso aqui para os irmãos, porque ele falou para minha mãe: olha, Raimunda, eu fui até a porta do céu, mas eu não pude entrar, me mandaram voltar de volta, para que eu viesse me consertar aqui na terra, pedir perdão àquele que eu tinha que pedir perdão, louvado seja Deus. Se você, meu irmão, tem algo contra teu irmão, contra alguma pessoa, peça perdão, não guarde mágoa no teu coração, porque se guardar, você vai sofrer as consequências, e enquanto você não se consertar, enquanto nós não se consertamos, nós não podemos entrar na morada santa, na cidade do nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia. E eu estou aqui nesta noite, meus irmãos, agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida e na vida da minha família. Mas eu sei que os dias são passageiros e um dia nós vamos deixar tudo isso aqui e vamos morar numa cidade santa, uma cidade que o Senhor tem preparado para mim e para você. Se nós permanecermos fiel até a morte, nos diz a palavra de Deus, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Eu quero falar para os meus queridos irmãos que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. É o momento de nós estarmos preparados. Não é o momento de nós nos preparar, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Aleluia, pode ser agora. Louvado seja Deus. E nós devemos fazer uma reflexão na nossa vida e falar e pensar como que está a nossa vida diante do Senhor. Porque Jesus falando aqui para os seus discípulos no versículo 36 do capítulo 24: mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nem o próprio Filho de Deus sabe a hora que ele vem buscar a sua igreja, mas somente o Pai. Mas eu creio que o Pai já está tudo preparado, aleluia, para enviar o seu Filho para buscar a sua noiva que está aguardando esse momento de encontrar com o noivo, louvado seja Deus. Porque, meus queridos irmãos, nós podemos observar os dias atuais que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo nos últimos dias, como diz a palavra de Deus. Nós vemos que o pecado tem se alastrado na face da terra. O homem tem perdido o temor a Deus. O homem não tem mais temor a Deus. O homem não tem mais sensibilidade com Deus. O homem não respeita mais as pessoas aqui na terra. Hoje, qualquer motivo banal é o motivo da pessoa querer tirar a vida do outro. Nós estamos vendo aí quantos casos que estão acontecendo nos dias que nós estamos vivendo. Pessoas, irmão, tirando a vida do ser humano por qualquer motivo, porque não tem mais amor, não tem mais temor a Deus e não tem mais amor ao próximo. Mas nós sabemos que tudo isto é cumprimento da palavra de Deus. Aleluia, Jesus está voltando e nós devemos estar cada dia atento à volta do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus ainda ele afirmou assim, aleluia, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, o povo comia, casavam e dava sem casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Louvado seja o nome de Jesus. Na época do velho Noé, irmão, não é diferente dos dias de hoje, porque Deus escolheu aquele homem, separou aquele homem chamado Noé, para pregar a palavra durante ele estava construindo aquela arca com seus filhos. E Deus falou para Noé: Noé, enquanto você constrói esta arca, você chama as pessoas para arrepender dos seus pecados, você chama as pessoas para realmente ajudar a construir essa arca, para que venha a ser salvo do dilúvio. E foi o que Noé fez. Noé, ele cumpriu, aleluia, as ordenanças de Deus na sua vida. E enquanto ele construía a arca, ele realmente pregava a palavra de Deus para as pessoas, falando para as pessoas arrependerem dos seus pecados, porque Deus iria mandar um dilúvio sobre a face da terra. Mas muitos criticavam e falavam: isto nunca vai acontecer, isto nunca vai acontecer. E eles zombavam do velho Noé. Como hoje nós podemos ver, irmãos, nós pregamos a palavra de Deus para as muitas pessoas, e quantos não dão importância, pensando que nós estamos falando baboseira. Muitos falam assim: esses crentes estão doidos, esses crentes estão loucos, esses crentes não sabem o que falam. Mas vai chegar o dia que essas pessoas elas vão poder, aleluia, ver que os crentes estão falando, o que os crentes falavam era realmente a realidade, era a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nós vemos, irmãos, que a cada dia o pecado tem se abrangido na face da terra. O homem tem se esquecido de Deus, o homem tem abandonado a Deus, o homem não quer saber de fazer a vontade do Senhor. Nesse trabalho que eu estou agora, irmãos, estou pregando a palavra de Deus para muitas pessoas ali, mas tem pessoas realmente que se levantam, tem pessoas ali que é contra a palavra de Deus, tem pessoas realmente ali que não gostam, aleluia, de falar do amor de Deus. Mas a Bíblia nos deixa bem claro que nós devemos pregar a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Nem que a pessoa não goste, mas nós temos que anunciar o evangelho e falar para esta pessoa mudar de vida, para que ela venha herdar o reino do céu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia aqui ainda vai deixar bem claro, no versículo 39 diz assim: não perceberam senão quando veio o dilúvio e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aleluia. Aquele povo estava ali, irmão, despercebido. Aquele povo estava ali realmente fazendo aquilo que a carne bem queria que eles fizessem. Aleluia, fazendo a vontade da carne. E chegou o dia que a palavra de Deus se cumpriu. Quando Noé terminou de fazer aquela grande arca, o Senhor falou para Noé: Noé, entra para dentro da arca, tu e a tua família. Aleluia. Porque eu vou fechar a porta da arca para o lado de fora.
E Noé, ouvindo a voz de Deus, ele entrou dentro daquela arca, e quem fechou a porta daquela arca foi o anjo do Senhor. E quando o povo viu, aleluia, que Noé tinha entrado para dentro daquela arca e que a porta tinha se fechado, e Deus começou agora a mandar o dilúvio, um temporal sobre a terra, o povo correram até aquela grande arca falando: Noé, Noé, abre a porta, porque nós cremos na tua palavra. Mas foi tarde demais. Aleluia, a crença daquele povo foi tarde demais. Quando eles passaram a crer, a porta já tinha se fechado. Eu quero falar para os irmãos nesta noite, pessoas que ainda não é crente: a porta da graça está aberta. Jesus está de braços abertos esperando por você. Jesus está falando: vinde a mim, aleluia, para que você tenha salvação, tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. A porta da salvação se encontra aberta. Jesus te encontra esperando, louvado seja o nome do Senhor. Mas vai chegar um dia que será tarde demais. Será o dia que, quando as pessoas verem que os crentes foram arrebatados, e que essas pessoas procuram por algum dos seus familiares, aleluia, que serviam a Deus aqui na terra, que foi fiel aqui na terra, e procura essas pessoas, não encontram mais, vão entrar em desespero, aleluia. Este mundo vai entrar, irmãos, numa certa decadência, aleluia, num desespero tão grande, que muitos procurarão a morte, mas não vão morrer, porque os seus familiares não estão mais perto dele, aleluia, porque o Senhor o recolheu e levou para a glória. Louvado seja o nome de Jesus. Mas o Senhor ainda está dando a oportunidade para a pessoa que ainda não se arrependeu, venha arrepender dos seus pecados, ainda enquanto é tempo. Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia vai nos dizer aqui, irmão, no versículo 40: então 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Aqui fala de 2 pessoas que estão trabalhando, aleluia, seja no campo, seja na empresa, aleluia, porque sempre nos ambientes que nós trabalhamos, tem pessoas que servem a Deus e tem pessoas que não servem a Deus, aleluia. Mas nós vamos ver, irmão, que aquele que serve a Deus está preparado, aleluia. Mas nem todo irmão que diz que é crente vai subir para o céu, não. Só vai subir aqueles que estão preparados, aqueles que estão fazendo a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso, aqueles que estão passando por este mundo, pelas provações, pelos momentos difíceis, mas não tem abandonado a fé, não tem deixado Jesus por nada deste mundo, aleluia. Esta pessoa, ele está esperando Jesus, porque ele sabe que Jesus Cristo vai voltar para lhe buscar, aleluia. Então está 2 no campo, um será tomado e o outro deixado. Que desespero, irmão, desta pessoa que vai ficar, que procura seu companheiro de trabalho, que procura seu colega de trabalho ao seu lado, que estava ali numa máquina, aleluia, fazendo um serviço ali ao seu lado, e quando procura ele só encontra o lugar dele ali, aleluia, porque o Senhor o recolheu, o Senhor o arrebatou. Essa pessoa agora começa a entrar em desespero, aleluia, pensando: para onde meu amigo foi, meu colega foi, mas não foi para outro lugar, ele foi para o paraíso de Deus, a morada eterna que o Senhor tem preparado para mim e para você, aleluia. A palavra de Deus fala aqui de 2 mulheres, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra deixada, aleluia. 2 mulheres agora trabalhando numa área de serviço ali no moinho no trigo, vamos falar assim. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus vem, recolhe uma e deixa a outra. Jesus arrebata uma e deixa a outra. Por que Jesus arrebatou uma e deixou a outra? Porque uma estava preparada, uma estava aguardando o noivo e a outra estava despercebida. Louvado seja Deus. Então, meus queridos irmãos, nós devemos estar preparados todos os dias, aleluia, porque o Senhor está voltando para nos buscar. E a palavra no capítulo 42 diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis o que dia vem o vosso Senhor. Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Quantos estão pensando que Jesus vai demorar muito tempo?
Mas eu quero dizer uma coisa nesta noite para a igreja: Jesus está às portas, Jesus está voltando. Prepara-te, ó igreja, como o Senhor falou para Israel: prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Aleluia. Porque quando o Senhor fala desta forma para nós, é porque ainda nós não estamos preparados. Muitas das vezes nós estamos, irmãos, despercebidos, estamos andando conforme a nossa carnalidade, nos nossos pensamentos egoístas. Louvado seja Deus. Mas nós devemos estar preparados a todos os momentos, aleluia, porque o Senhor está voltando para nos buscar. O Senhor já tem voltado para muitas pessoas, meus irmãos. Como assim, pastor? O Senhor tem voltado para aqueles que Ele já o recolheu, como foi o meu pai, aleluia, no caso do meu pai, da irmã Luciene, aleluia, que é a mãe do nosso irmão Adreone também, que o Senhor recolheu, e muito mais, irmão, que você se deparou com as pessoas, que você teve o convívio com pessoas que não existem mais no seu meio, pessoa da sua família, parente, amigo, que hoje não está mais no seu meio, que eram pessoas que serviam a Deus, e o Senhor o recolheu, porque o Senhor já voltou para essas pessoas. E muitas das vezes, irmão, nós brincamos, aleluia, de ser crente, pensando que Jesus não vai voltar, mas a nossa vida está nas mãos de Deus. Hoje eu estou aqui, amanhã não sei se eu estou aqui, só Deus sabe, porque quem é dono da minha vida é Deus. Se o Senhor quiser me recolher nesta noite, Ele me recolhe, aleluia, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Mas você pode falar assim: não, eu não quero morrer agora, eu estou muito novo, eu tenho muita coisa para ainda resolver pela frente, fazer pela frente. Não, Jesus não está olhando para isso. Jesus quer que você esteja preparado. O olhar de Jesus para você é que você esteja preparado, e no momento que você estiver preparado, Ele vai voltar para você e para mim. Louvado seja o nome do Senhor. É uma coisa que eu falo para os irmãos aqui nesta noite: eu não tenho medo da morte, aleluia, porque a morte para mim, o morrer é ganho e o viver é Cristo, aleluia. Este mundo aqui para mim, irmãos, eu estou nele porque o Senhor está me dando essa graça de viver neste mundo, mas a minha morada não é aqui, a minha morada está com Cristo Jesus lá na glória, aleluia, porque um dia eu vou encontrar meus parentes, meus irmãos que partiram com Cristo. Eu tenho essa certeza que um dia eu vou encontrar com eles em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero aqui, irmãos, só para complementar a minha palavra nesta noite, Apocalipse capítulo 3, versículo de número 11, diz assim, falando sobre a volta dele: eis que eu venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Jesus agora, Ele dando esta palavra de alerta: eu venho sem demora, eu não vou demorar, eu estou voltando, aleluia, mas guarda aquilo que eu te entreguei, aquilo que eu coloquei nas tuas mãos, aquilo que eu coloquei na tua vida. O que é que nós temos recebido de Deus? O que é que eu e você temos recebido do Senhor? O direito da nossa salvação, da nossa vida eterna. O preço que Cristo pagou lá na cruz do Calvário, derramando a sua última gota de sangue para nos dar o direito de vida eterna, para nos dar o direito de salvação. Aleluia, nós temos essa certeza, irmão, aleluia, na nossa vida, porque o Senhor nos comprou com um preço muito grande, um preço que nenhuma pessoa pode pagar, mas Jesus pagou com o seu próprio sangue, aleluia. O que você tem recebido do Senhor, meu irmão, minha irmã, o que você tem recebido do nosso Deus, o que Deus tem te entregado, Ele está falando aqui: guarda o que tem, não deixe que o inimigo tome, não deixe que o inimigo roube aquilo que eu coloquei na tua vida, aquilo que eu coloquei nas tuas mãos, aleluia. Guarda o que eu tenho, para que ninguém tome o que eu tenho preparado para você, a tua coroa está lá preparada, meu querido. Aleluia, saiba disto, louvado seja Deus. A tua coroa está preparada, mas para você adquirir a tua coroa, aleluia, você tem que passar por muitas coisas aqui nesta terra, você tem que realmente passar por muito sofrimento, aleluia, para que você possa alcançar o galardão que Deus tem para a tua vida e para a minha vida. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos morar numa cidade santa. Estamos morando numa cidade corrupta. Nessa terra que nós estamos vivendo, nós não temos sossego, nós não temos calma,
Nós não temos realmente um momento de, às vezes, de tranquilidade. Muitas das vezes, quando nós saímos da nossa casa, nós saímos já pensando: Senhor, será que eu vou ser assaltado por alguém? Será que alguma pessoa vai realmente se levantar contra mim? Nós vivemos em uma terra que nós não temos tranquilidade. Mas eu quero falar para você que para onde nós vamos é uma cidade que não tem nada disso. Aleluia, ali é uma cidade santa, uma cidade onde nós vamos gozar com Cristo, aleluia, nós vamos permanecer com Cristo eternamente. Vale a pena ser crente, vale a pena servir a Deus, vale a pena sofrer aqui neste mundo, mas um dia nós vamos herdar a nossa vida eterna, aleluia. Deus tem visto a tua situação neste mundo, Deus tem visto o teu choro, as tuas lágrimas. Quantas das vezes você tem orado pelas madrugadas, quantas das vezes você tem chorado em prol da tua família, em prol de algo que está acontecendo na tua vida, e quantas lágrimas você tem derramado aqui neste mundo por coisa que tem acontecido na tua vida. Mas no versículo 4 de Apocalipse fala assim: e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Louvado seja o nome de Jesus. Meu querido irmão, continua com a sua fé firme em Cristo, continua servindo ao Senhor no meio da luta, da provação, da tribulação. Não desista por nada neste mundo, porque há momentos na nossa vida, irmão, que nós passamos por tantas lutas, por tantas aflições, que o inimigo coloca na nossa mente e fala assim: desista de tudo, abre mão de tudo. Porque que adianta você ser crente, diz que está servindo a Deus, e você está passando por tudo isso que você está passando? É melhor você ir para o mundo, é melhor você ir para a bebedeira, para a farra, fumar um cigarro de baseado, ir para as drogas, porque pelo menos você está tendo um advestimento melhor. As coisas passam na tua vida e você não vê, mas não é isso que Deus quer de mim, Deus quer de você. Deus quer de nós uma vida santa, uma vida perfeita na presença dEle. Ele quer que nós nos alcançamos a salvação, a vida eterna, porque foi para isso que Ele veio ao mundo e entregou a sua vida por nós, meu querido irmão. Aleluia, para que nós viéssemos ter o direito da nossa salvação, da nossa vida eterna. E a nossa morada está preparada. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus falou para o seu discípulo, antes de ir para o céu: eis que eu vou preparar-vos lugar, e se eu for preparar-vos lugar, eu voltarei outra vez, e levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. A morada está preparada, aleluia, basta nós fazer por onde nós alcançar a nossa morada. Ou que você quer ficar neste mundo aqui eternamente? Aleluia, eu não quero, porque eu sei que minha morada, o Senhor tem ela preparada eternamente. Amém? Que Deus vos abençoe, meus queridos irmãos, e que esta palavra, através do Espírito Santo, ela possa cada dia, aleluia, fazer efeito na tua vida, no teu coração. Amém? Louvado seja Deus. Desde já quero devolver a oportunidade, aleluia, quem é de direito, nosso pastor Juscelino. Meus irmãos, eu peço a oração da igreja. Ainda estou passando por um momento de dor, de perca, viu, pastor? Quero falar para o Senhor que eu fui desempregado, mas Deus abriu uma porta de emprego, amém? Graças a Deus estou trabalhando novamente, porque eu fiquei preocupado, pastor. Eu, da minha idade que eu estou, para arrumar emprego não é fácil, viu, pastor Júnior? Não é fácil, as empresas não andam contratando pessoas da idade que eu estou, porque fala assim, é velho, já não tem mais força. Mas graças do meu Deus, que Deus abriu uma porta de emprego, e eu estou trabalhando, já tem 2 meses que eu estou no trabalho. E eu estou gostando do meu serviço, amém? E eu creio também que meus patrões estão gostando de mim. Ali eu estou levando a palavra de Deus, trabalhando 12/36. Tenho tempo de estar nos cultos, amém? Participando dos cultos, louvado seja Deus. Às vezes tem dia que eu saio um pouco mais tarde, como hoje eu trabalhei. Saí 7h05, deu tempo de chegar em casa, tomar banho e vir para a casa do Senhor. E então eu louvo a Deus por isso, meus irmãos. E se for da vontade de Deus, pastor, se eles não me mandar embora como aconteceu, eu vou ficar lá até eu me aposentar, viu, pastor Júnior? Amém? Glória a Deus, porque se eu sair de lá, eu não arrumo trabalho, pastor. Eu não tenho profissão, eu não tenho algo assim para me fazer realmente diferenciado, não. Eu tenho realmente que
dar valor ao trabalho que Deus confiou à minha pessoa. Amém? Que Deus o abençoe e eu agradeço por essa oportunidade no nome de Jesus. Amém, irmãos? O fiel, Deus sempre cuida dele, né? Deus sabe cuidar daqueles que são seus. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos fazer uma oração pela a cunhada da irmã Thaisa, que está no hospital. E a pressão dela está muito alta e parece que ela já foi para a mesa de cirurgia, né? Só Deus pode fazer um milagre ali, Deus pode fazer isso, em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor, que a sua mão, a sua graça, a sua misericórdia, que o Senhor visite, em nome de Jesus, Zenaide, visite ela, Senhor, agora, naquela cama de hospital, Senhor, que o Senhor coloque a mão sobre ela, e faça um milagre, ó Pai, que nós confiamos no Senhor. Faça uma visita especial a esta mulher, em nome de Jesus. O Senhor conhece a vida dela, e por isso eu entrego ela nas tuas mãos, porque creio em ti, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Podeis